Olá pessoal, sou o acadêmico Roque de Matemática do 7º semestre e hoje aqui vou estar resolvendo uma questão sobre poliedros. Poliedros, capítulo 8 do livro Matemática, Ciência e Aplicações do 2º ano do GeoCiesi. Então vou estar resolvendo o exercício 22 da página 165, que diz assim: um prisma hexagonal regular tem 192 raiz de 3 metros cúbicos de volume e a área de sua superfície lateral é igual a 192 metros quadrados. Então a questão nos pede o seguinte: determine a medida do lado do hexágono e a altura do prisma. Então, duas coisas que a questão pede. Então, quando nós temos um exercício matemático, é importante termos noção do que a questão já nos dá. A questão já nos dá duas coisas: volume. Temos aqui o volume, representado pelo V, 192 raiz de 3 metros cúbicos. Perfeito. E temos também a área lateral, olha, a área de sua superfície lateral, que é 192 metros quadrados. Sendo dessa forma, a questão nos pede duas coisas. Aqui tem representando aqui um prisma hexagonal regular. Então, uma imagem representativa de um prisma hexagonal. E a questão nos pede duas coisas. Ela pede a altura do prisma, ou seja, a altura, e pede também a medida do lado do hexágono, visto que o prisma hexagonal regular, todas as medidas têm que ser igual. Medida do lado, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essas medidas têm que ser todas iguais. Então, ele quer essa medida aqui, ó, medida do lado, a aresta, medida do lado do hexágono. E vamos responder essa questão. Como a questão nos deu volume e a área lateral, nós vamos precisar dessas duas fórmulas. A questão nos deu, não por estar aí apenas, mas porque nós vamos precisar dessas duas fórmulas. A fórmula do volume, que é esta aqui, a área da base, vezes a altura, e a fórmula da área lateral, da superfície lateral, que é esta fórmula aqui, 6 vezes o L vezes a altura. Então, nós temos essas duas fórmulas e nós vamos resolver essa questão em cima dessas fórmulas. Nós vamos utilizar a fórmula da área lateral. A fórmula da área lateral é 6 vezes o L. Por que 6 vezes o L? Porque a medida que foi calculada são 6 superfícies. Olha, esse lado, ó, nós temos 1, 2, 3. Do outro lado do prisma, nós vamos ter 1, 2, 3. Então, são 6 lados que foram calculados para essa superfície. Uma das coisas que nós queremos é a altura. Então, vamos tentar calcular essa altura. Visto que a L, a questão já nos deu. Eu posso até... A L é 192, olha. Que é a superfície lateral, a área lateral do prisma. Então, se a questão já nos deu, nós vamos substituir aqui. Vou colocar aqui do lado, substituir. No lugar da área lateral, nós colocamos 192. Aí temos aqui 6 vezes o L vezes a altura. Então, nós queremos achar a altura, né? Então, o que nós vamos fazer? Deixamos o 192 aqui. Vamos passar o 6L. Está multiplicando, vamos passar para o outro lado dividindo. 6 vezes o L igual H, que representa a nossa altura. Então, nós só transferimos o 6L, que estava multiplicando, passamos para cá, dividindo. Então, nós temos o seguinte, que H é igual a 192 dividido para 6L. Então, 192 dividido para 6 é 32. Então, o nosso H, vamos só organizar aqui, o nosso H é 32 sobre o L aqui embaixo, olha. Dividir, deu 32
sobre o L. Então, nessa primeira questão, nós não conseguimos descobrir a altura, porque a altura está dizendo que é 32 dividido para L. Nós não sabemos também qual é o L, que é a medida do lado do hexágono. Mas foi muito importante a gente ter jogado nessa fórmula, porque nós descobrimos a altura em função da aresta, em função do lado da medida do lado do hexágono que a questão pede. Então foi muito importante. Agora vamos apenas substituir na fórmula do volume para nós acharmos o lado e depois também a altura, que é a que a questão nos pede. Então vamos lá. A fórmula do volume é a seguinte: área da base vezes a altura. Agora, algo muito interessante do volume, da área da base. A base é esta aqui, né? Ou esta aqui também. São as bases desse prisma. Bem aqui tem uma representatividade embaixo, olha. Esta base aqui eu dividi em 6 partes. E dividindo em 6 partes, nós chegamos à conclusão que são 6 triângulos equiláteros. O que é um triângulo equilátero? Um triângulo equilátero é que os seus 3 lados têm que ser iguais. Então, a base do nosso prisma hexagonal, como são 6 lados, nós temos 6 triângulos equiláteros aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 triângulos. E por ele ser igual e por ser um prisma hexagonal regular, eles são 6 triângulos equiláteros, porque são todos os lados têm o mesmo tamanho. Então isso é muito interessante. E também muito importante, porque a área da base de um triângulo equilátero, vou colocar aqui do lado uma observação. A área do triângulo equilátero, vou colocar aqui do TE, triângulo equilátero, nós calculamos da seguinte forma: L ao quadrado, raiz de 3, dividido para 4. Então, nós temos a área do triângulo equilátero, L ao quadrado, raiz de 3, dividido para 4. Porém, aqui são 6 triângulos equiláteros. Então, como é que vai ficar? 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3, dividido para 4. Então, esta fórmula aqui é a fórmula para calcular a área da base do hexágono. Então, nós temos a área da base, que é a medida de 6 triângulos equiláteros. Então, se nós encontrarmos essa medida, nós encontramos essa área da base. Então, só que a questão não quer a área da base, quer a altura. E é por isso que nós precisamos achar essa altura. E vamos substituir aqui na fórmula. O volume, a questão já nos deu. Aqui, ó, 192 raiz de 3. A questão já nos deu, então a gente coloca no lugar do V. A área da base, nós achamos, nós encontramos aqui, fazendo aquela comparação com 6 triângulos equiláteros da área da base. Então, 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3, dividido para 4, vezes a altura. Só que lembra que foi muito importante a gente encontrar aquela altura? Aqui nós encontramos que a altura é 32 dividido para L. Então, vamos substituir aqui 32 sobre L. Então, vamos achar agora o L, que é o lado, é uma das coisas que a questão pede, medida do lado do hexágono. Se a gente achar a medida do lado do hexágono, nós podemos substituir aqui nessa formulazinha e encontrar a nossa altura. Vamos lá. Vamos repetir aqui 192, raiz de 3. A gente não mexe aqui. 192, raiz de 3. Vamos fazer multiplicação, olha aqui. Número inteiro. Vamos fazer multiplicação. 6 vezes 32 dá 192. 6 vezes 32 dá 192. L ao quadrado, raiz de 3. Então, multiplicamos, aqui só deixamos aqui, não mexemos nada. Só multiplicamos o 6 por 32, deu 192, continuou. L ao quadrado, raiz de 3. E aqui embaixo vamos multiplicar também. Opa. 4 vezes L é 4L. Então, nós temos algo muito interessante aqui. Podemos dividir o 192 por 4 e dividir L
ao quadrado por L. Repete aqui 192, raiz de 3, fica 192 dividido para 4, 48. L dividido para L, fica somente L. É aquela questão lá da divisão potência. L ao quadrado dividido para L é a mesma coisa do que repete a base, subtrai o expoente 2, aqui tem 1 embaixo, então menos 1, fica somente L. Então nós temos L ao quadrado dividido para L dá L, raiz de 3, aqui embaixo ficou somente 1, né? Então o 1 não precisa aparecer. Então temos essa seguinte expressão aqui, 192 nós dividindo para 4 deu 48. L ao quadrado dividindo para L deu L. E repetimos o raiz de 3. Então nós precisamos achar o L. Vamos isolar o L, vamos deixar somente o L aqui e jogar 48 raiz de 3 para o outro lado dividindo. Então vamos fazer isso. 192 raiz de 3 igual... Vamos deixar só o L, ó, só o L. 48 raiz de 3, ele está multiplicando aqui. Então vamos passar para o outro lado dividindo. Fica dividido por 48 raiz de 3. Então só passamos esses dois para cá. Raiz de 3 dividido por raiz de 3 é 1. Podemos cortar aqui, ó. Vai ficar 192 dividido para 48. Então, nós vamos ter que o nosso L, 192 dividido para 48, é 4. Então, achamos... O que nós achamos? A medida do lado do hexágono. E agora nós precisamos achar a altura. Achamos a primeira, então vamos achar a altura. Lembrando que a altura aqui é 32 dividido para L. Se a altura é 32 dividido para L, nós fazemos só o seguinte. H igual 32 dividido para L fica assim. H é igual a 32 e o L, a medida do lado do hexágono, já achamos. É quanto? 4. 4. Então, vamos colocar aqui. E nós vamos achar a nossa altura dividindo 32 para 4 é 8. Então, achamos a nossa altura. Então, achamos tudo que a questão pede. Medida do lado do hexágono, que é 4, e a altura, que é 8. Então, aqui neste hexágono, achamos a medida do lado, olha, 4, e a altura, que vem daqui até aqui, é 8 metros. Então, questão resolvida para vocês.